Nesse mini estudo bíblico, vamos ler um versículo que diz que Deus falava no passado, de muitas maneiras no Antigo Testamento. O texto é Hebreus do 1 ao 2, que diz, abre aspas, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual fez também o universo. Mas qual era exatamente o modo que Deus usava para falar aos profetas? Essa resposta está também no texto do Antigo Testamento de Números 12:6, que diz, abre aspas, então disse, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. O versículo nos mostrou dois modos de Deus se comunicar no Antigo Testamento: visões e sonhos. Porém, existem outros mais. Quem se lembra de Abraão no seu chamado a ser pai de muitas nações? Com Abraão, Deus falou pessoalmente. Esse episódio está em Gênesis 18, do 1 ao 2. Abre aspas. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra. E um outro modo de Deus falar com Abraão também era sua voz. Gênesis 22:18 diz, abre aspas, nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Até aqui, já temos 4 maneiras de Deus falar no Antigo Testamento: visão, sonhos, presencialmente e voz. Contudo, ainda existem outras mais. Voltando ao nosso texto, o autor da carta aos Hebreus disse, abre aspas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, fecha aspas. Deus, agora encarnado, fala aos homens face a face com sua presença. Sua voz é ouvida e registrada pelos seus discípulos. 4 dos discípulos escreveram os evangelhos. Mateus o apresenta como rei, Marcos como servo, Lucas como homem e João como Deus. Esses e outros livros inspirados pelo Espírito Santo formam o Novo Testamento, que, é claro, é o modo que Deus se comunica conosco e que também usamos ao comunicarmos o Evangelho aos outros. Essa última forma de levarmos o que o Filho falou àqueles que nunca ouviram levou o apóstolo Paulo a escrever em Romanos 10, do 13 ao 15, abre aspas, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Ao lermos o que Paulo escreveu, vem uma dúvida. Como ficam aqueles que o evangelho não alcança? Como crerão, por exemplo, os índios onde nenhum missionário nunca esteve? E como vão ouvir o evangelho as pessoas que moram em países muçulmanos, na China, na Coreia do Norte, que proíbem a Bíblia? Essa questão é corriqueiramente respondida por aquilo que os teólogos chamam de revelação geral de Deus. Basicamente, consiste em Deus se revelar naquilo que ele criou. Um exemplo é o Salmos 19, do 1 ao 4, que diz, abre aspas, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Até aqui parece estar tudo resolvido, pois ninguém pode argumentar que não existe um Deus, pois sua criação perfeita o revela. Porém, há um outro problema. Paulo também continuou escrevendo assim em Romanos 10, especificamente o versículo 17 que diz, abre aspas, e, assim,
A fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Percebeu o problema? Aqui mostra uma revelação especial de Deus, ou seja, a fé nele. Essa fé vem pela pregação da palavra de Cristo, ou seja, a revelação geral da criação não alcança, por exemplo, o que Cristo fez na cruz, revelação especial. O problema agora é que mesmo a pessoa recebendo a revelação geral de que existe um Deus Criador, ela não poderá crer no Filho se ela não ouvir a pregação do Evangelho. E, dessa forma, o alcance a essa pessoa depende totalmente de nós. Aqui, muitos até acrescentarão dizendo assim: por isso Deus disse para irmos pregar o Evangelho a toda a criatura, e quem crer será salvo. Isso é verdade. Mas, e se ela passar sua vida num país como a Coreia do Norte, onde não se pode pregar? Ou, e se essa pessoa nasceu em uma aldeia muito distante, onde nunca lhe foi apresentado o Evangelho? A resposta a essa última questão não é corriqueira. Ela exige uma reflexão um pouco mais profunda. Se você se lembra do início do nosso estudo, vimos que Deus falava de diversas maneiras no Antigo Testamento. Porém, parece que agora Deus está limitado pelo nosso esforço em levar o Evangelho. Essa visão se dá pelo entendimento do que Paulo não escreveu. Vamos voltar a ver o que Paulo não escreveu em Romanos 10:17. Abre aspas. E assim, a fé vem somente pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Não existe a palavra somente no versículo. Deus não está limitado a falar por nenhum meio. Pelo contrário, o próprio Filho agora continua aparecendo no Novo Testamento para se revelar de modo especial. Com o apóstolo Paulo, foi assim no caminho de Damasco, onde Jesus apareceu a ele. Atos 9, do 3 ao 5 diz assim, abre aspas. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues. As visões continuam acontecendo como foi com o gentil Cornélio. Atos 10:3, abre aspas. Este homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9ª do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele. E se revelou de modo especial à mulher de Pilatos em sonho. Mateus 27:19, abre aspas. E, estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe, não te envolvas com esse justo, porque hoje, em sonho, muito sofri por seu respeito. E não pense que esse modo de agir foi até o Novo Testamento estar completo, para depois seguir-se apenas pela pregação, pois isso também é limitar a Deus. Uma das coisas que mais tenho lido nesses últimos dias são muçulmanos, judeus, norte-coreanos, chineses que sonham com Jesus e acordam crendo. Logo em seguida, buscam a Bíblia desesperadamente, mesmo sobre o risco à própria vida. Para esses casos, se estivermos no centro da sua vontade em oração, então Ele nos dará a oportunidade de nos juntarmos a Ele em sua obra redentora, que está sendo conduzida pelo Espírito Santo no mundo inteiro. Por isso, João escreveu assim, 4:23, abre aspas, mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes o que o Pai procura para seus adoradores. Levar o Evangelho continua sendo uma ordem em que devemos obedecer, mas o Filho não pode falar por visões, sonhos, aparecer presencialmente ou fazer ouvir a sua voz? É claro que pode.